E vamos lá, olha só, mais uma vez o ex-presidente Jair Bolsonaro destila sua xenofobia contra os nordestinos. Dessa vez, durante um evento em Santa Catarina, o inelegível questionou a migração de nordestinos para o sul do país. Mas além de Flávio, que passou, né, o feriado todo da Semana Santa na Bahia, ele também foi a Salvador para tentar lançar a campanha da Michelle por lá. Sabe como é que é esse pragmatismo da extrema-direita, né? Quando dá voto num lugar fala uma coisa, quando dá voto no outro faz outra. Esse é o assunto aqui do Plantão do Meteoro. E para falar sobre isso, estou aqui com Daiane Oliveira, ela que é diretamente da Bahia, aqui respondendo por todos os soteropolitanos. Fala para nós. Eu, pelo menos, vou tentar responder, né? Ter esse lugar de fala aí dos metropolitanos, né? Dos nordestinos, oi, pessoal. Vamos tentar honrar a nossa região, né? Porque a nossa região salva esse país, então a gente já começa assim, né? Pô, não é de hoje. E não é de hoje. não é de hoje. Obrigado, exatamente. Mas vamos lá. Então, amamos o Nordeste por isso, mas entender o que o Bolsonaro fez, né? O Bolsonaro realmente é essa figura. Eu gosto muito da sua destreza em falar no pragmatismo, porque eu digo logo um leviano, né? É o mínimo que a gente pode dizer sobre o Bolsonaro e a prática dele com os nordestinos e com todas aquelas pessoas, né, figuras que são identificadas como os outros na sociedade. Não que a gente espere muito de um cidadão, né, que chama filha de fraquejada ou que fala de peso de pessoas como arroba. A gente não está esperando muito de Bolsonaro. Mas qual é a incoerência de todo esse processo, né? Bolsonaro, agora, neste final de semana, ele esteve em Balneário Camboriú, né, em Santa Catarina, e ele falou, né? Você pode ver por que tem uma migração aqui do Nordeste para cá e não daqui para lá. Os caras vêm de lá para votar na esquerda, fica por lá, pô. E aí aquele vídeo, aquele despojadão dele, esse vídeo que ele fez, ele foi gravado assim para um celular, não foi em cima de um púlpito, não foi em cima de um palco, foi uma coisa assim muito rápida, é algo que está circulando na internet. Tá aqui na tela. Mas é identificar por que, né, o Bolsonaro, que é essa figura ali que fez essa gravação ali, né, dessa forma ali muito estranha, ele também é uma figura que ele vem para o Nordeste para lançar a campanha da Michelle, né, possivelmente a campanha para Senado, não se sabe exatamente agora, talvez não, mas por aí vai. Mas ele veio lançar, durante um evento do PL Mulheres, que ele justamente queria mudar um pouco dessa figura de anti-nordeste, de anti-norte, de sou contra mulheres. Ele precisava crescer numa região. Ele, quando eu falo ele, não necessariamente o Bolsonaro agora, porque ele está inelegível, mas quem ele estava tentando emplacar, né, que no caso é a Michelle, né, e a família. E eles precisam crescer numa região que eles realmente não têm visibilidade tão forte, uma expressão tão forte, um poder político tão forte. Uma das escolhas da candidatura no evento do PL Mulheres aqui no Nordeste foi esse, e também entender por que o Bolsonaro, né, porque eles passam as férias aqui, porque o filho dele vem passar a Semana Santa aqui com aliados políticos do Nordeste, inclusive que a gente vai mostrar a fotinha bonitinha. Mas o Bolsonaro é uma figura que, quando ele chega no Sudeste, quando ele chega entre os amigos, os aliados mais próximos, ele tenta desvirtuar e mudar a história, porque é isso que as pessoas nesta região precisam ver e querem ver. E aí, quando ele acha que ele não está sendo gravado, quando ele acha que é conveniente, ele muda e ele não tem vergonha de dizer depois que foi mal interpretado. E é justamente o vídeo que a gente vai trazer falar justamente sobre isso. Vários momentos em que o Bolsonaro ele disse o que ele disse, e ele só segue a vida como se nada estivesse acontecendo, né? Que todos estamos esquizofrênicos e ele não falou aquilo que a gente ouviu que ele falou. Vamos lá. Vamos colocar, tá na tela. Você pode ver, conseguiu uma migração aqui. É do Nordeste para cá, não daqui para lá. Os caras vêm aqui para votar na esquerda, fica lá, pô. Uma maravilha lá. E o cara pegou e apelou para esse sentimento xenófobo, né, catarinense, né, que, sinceramente, tipo, comprou, né, o 100% dessa bobajada, né, proto-facho, que, na verdade, hoje em dia é neofascista, né, e eles não estão nem aí mesmo, não tem nem vergonha disso, e acho que faz parte disso também, né, Dai? O que eu quis dizer com a parte do pragmatismo é isso. Se eu tô lá na frente de um monte de empresário catarinense, eu falo que esses caras, né, tipo, vem aqui, vem só atrapalhar, vem votar
votar na esquerda, tá um maluco, não sei o quê. Se eu tô lá na Bahia, opa, aqui, porque o Nordeste veio pra... Entendeu? Então... É uma tática da extrema-direita, assim, que dentro de da composição do fascismo como comportamento, é só um dos quesitos, dos 20 quesitos que eles assinalam toda vez quando estão falando, como operam e tudo mais, né? Isso, e eles... Eu gosto muito da falta de vergonha, né, de se manter de forma, inclusive, criminosa, né? Muitas pessoas podem achar que é opinião, mas a xenofobia não é uma opinião, pelo contrário, a xenofobia é crime. A gente tem na nossa Constituição brasileira, por exemplo, a Lei 7.716, que traz alguns pontos importantes, né? Que no Brasil serão punidos como crime qualquer pessoa que praticar, induzir, incitar a discriminação por algumas questões, e aí vem, né, preconceito de cor, etnia, religião, procedência nacional, né? É importante a gente sempre pontuar isso. Por quê? Porque eles tentam sempre argumentar que quando a gente aponta a xenofobia, o racismo, algo do tipo, estamos, né, falando de pautas identitárias ou que é só uma opinião, porque existe, de fato, uma migração do Nordeste para o restante do país. E sim, existe essa migração, é uma migração de décadas, inclusive, uma migração, os nordestinos, eles precisaram durante muitas décadas saírem para estudar, para construir outras cidades, né, como São Paulo, por exemplo. Estamos, sim, em todo o país, mas desde quando isso é crime? Qual é o problema nisso? E aí a questão eles falam que, mas está tudo bem lá, então por que eles fogem de lá, né? Como se a gente precisasse ficar restrito, ou seja, fiquem lá porque nós estamos cá e dominamos essa região cá. Vale lembrar que Bolsonaro, por exemplo, foi teve um governo que mandou pouco dinheiro para a região norte e nordeste, e durante algumas décadas, inclusive, também com governos de esquerda, tivemos regiões que foram mais, que receberam muito mais do que outras, e isso é algo que é inquestionável. Mas Bolsonaro é aquela figura que volta e meia ele resolve falar mal do Nordeste. Aí o nosso próximo corte é justamente sobre esse. Fizeram esse favor de trazer, né, no TikTok, e eu adoro esses vídeos pequenos no TikTok, porque eles servem muito bem para isso. Vamos ver. E aí tem vários momentos dele. Vamos ver. O Bolsonaro está atacando os nordestinos como pessoas analfabetas. Me apresente um vídeo eu atacando os nordestinos. Não tem. Lula venceu em 9 dos 10 estados com maior taxa de analfabetismo. Você sabe quais são os estados? O nosso Nordeste. Você vê meninas no Nordeste, bate a mão na barriga grávida e fala o seguinte, que tem também o auxílio natalidade. Esse aqui vai ser uma geladeira. Esse aqui vai ser uma máquina de lavar. E não querem trabalhar. A gente vê no semblante do nordestino, quando chega a água, parece que ele ganhou na Mega Sena. A única coisa boa do Maranhão é o presídio de Pedrinhas. Eu sempre me referi com os amigos, né? Cabo da Peste, Pau de Arara, Arataca, Cabeçudo. Só tá virando Cabo da Peste, só tá faltando crescer um pouquinho a cabeça. Eu vou perder o voto da Bahia toda agora, olha só. Por que é vantajoso comprar carro na Bahia, Carol? Porque já vem com o freio de mão puxado. A gente sabe o que esse tipo de manifestação quer dizer quando está sendo feita a partir dessa pessoa, né? A partir desse ponto de vista político, social, né? Isso, não é à toa, é uma construção. E quando o Bolsonaro, quando ele está no seu reduto ali no sul e sudeste, ele faz questão de exaltar alguns pontos dele, né? Volto a falar, não dá para esperar muito de uma pessoa que chama a filha de fraquejada, mas dá para a gente começar a analisar justamente o comportamento de Bolsonaro também a partir de algumas outras pílulas, algumas outras formas de pincelar. Observem quando o Bolsonaro, quando ele fala com muita seriedade, e aí quando ele vem para o PL Mulher, para um evento, lançar a candidatura da esposa da companheira dele, ele é uma pessoa maravilhosa, ele fala com muita seriedade sobre a Bahia, ele chega aqui e ele faz o seguinte também, ele recebe apoiadores, ele está ali na churrascaria recebendo apoiadores, sem ninguém forçar. Observe que não tem uma arma na cabeça dele. Aí um videozinho que a gente vai mostrar. Vamos lá, tá na tela. Olha a felicidade no olhar do Bolsonaro, né? Bem, esse aí também é um exemplo, né, Dai? É um exemplo de uma arma do fascismo, que é a questão de manipulação das paixões mobilizadoras, né? Então, tudo que... As paixões mobilizadoras são tomadas de assalto de alguma forma. Então, tipo, a camisa da seleção é uma dessas, e o futebol como um todo, né, no Brasil, dá pra gente entender, né, o quão importante é. Não é à toa que nesses 3 cortes que a gente mostrou, 2 cortes que a gente mostrou aqui do Bolsonaro, ele tava com camisetas de times diferentes,
né? Então se apropria dessas paixões mobilizadoras aí, tanto que a gente viu a motociata, então a galera da moto, a galera do jet ski, na hora que eu tô em Santa Catarina, a galera do jet ski, da lancha, quando eu tô, né? Enfim... Então, é mais uma ferramenta aí do fascismo, né? Trabalhar com as paixões mobilizadoras, né? Dá pra ver isso claramente aqui na atuação do Bolsonaro, falando sobre assuntos internacionais, às vezes, com uma camisa de um clube daqui, né? Que provavelmente ele mal sabe o nome, enfim. Com toda certeza, né? E ele muda, né, de time, de paixões e a cada região, em cada local que ele está. Quando você fala isso, é muito interessante. Nesse caso aí é uma camisa do Esporte Clube Vitória, né, Vitória da Bahia, que a galera, né, dessa torcida foi ao encontro do Bolsonaro quando ele esteve aqui, no começo do mês de março, então tem mais ou menos um mês que ele esteve aqui. Deu a camisa, ainda brincaram assim, e falta uma estrela, que é a estrela do campeão da Série B. Depois a gente comenta sobre isso. O mais interessante desse encontro em si, sabe o que é? É que o Bolsonaro, ele recebe, ele brinca, ele dá risada, ele está aqui e ele ganha capital com isso. Ele ganha dinheiro, ele ganha visibilidade, ele ganha apoiadores com esse tipo de mobilização, né? O futebol em si no Brasil, ele já foi popularizado justamente por isso, né? A gente precisava de uma paixão que unisse a população e houve a campanha política para o futebol ser popularizado. Então, a própria história do futebol já é muito sobre isso. Mas o que o Bolsonaro faz, ele sai de uma esfera para outra. Quando ele chega, e dá para pensar bem a postura dele quando ele está falando mal do Nordeste, mal da Bahia, ou mal, né, de alguma região, mal de alguma coisa que ele não queira que circule muito. Ele fala muito rápido, ele faz uma brincadeira, sempre é um vídeo que não é em cima do palco. Eu acho importante lembrar disso, porque em cima do palco ele também fala atrocidades, mas ele evita ser visto com vidas que ele depois pode dizer que não estão fora de contexto. E é exatamente isso que possivelmente ele vai dizer. Olha, estava fora de contexto, eu estava falando sobre a migração, eu estava falando sobre essas pessoas que vêm para outra região e não conseguem emprego, porque possivelmente vai ser isso que ele vai falar depois. Mas isso é realmente mais uma tentativa de esconder a xenofobia, de esconder o racismo, de esconder todo o preconceito que vem atrelado com esse corpo que ele traz, né? Mas, só para a gente finalizar o Bolsonaro, porque ninguém merece mais ouvir o Bolsonaro, a gente tem um link de uma matéria que dá para a gente entender também a família do Bolsonaro, como ela atua, né? É uma matéria que foi publicada pela Tarde. Temos aqui quem? O Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro estava fazendo o quê? Estava na Bahia. Olha só, Bahia. Poxa, que chato, né? Estava aqui na Bahia no final de semana. Ele veio passar o final de semana na Praia do Forte, porque todo mundo, né, odeia o Nordeste, mas todo mundo ama as praias do Nordeste, tudo bem. E ele se encontrou com o prefeito da cidade aqui do interior da Bahia, que é a Feira de Santana, que fica muito próximo de Salvador, Colbert Martins, que é de onde? Do MDB, né, gente? Sempre tem que ser o MDB nessa história também, né? MDB, União Brasil, eita. Então, o filho do Jair Bolsonaro, o inelegível, esteve com esse político do MDB aqui, e eles passam, né? Parece que as famílias são próximas, eles passam feriados, né, se encontram em alguns momentos e articulam politicamente também algumas questões. A gente não tem na Bahia muitos políticos de grande expressão que se dizem apoiadores ferrenhos do Bolsonaro, porque a gente sabe que ele perde mais de 90% aqui. Mas a família dele, de alguma forma, também está tentando fazer esses elos políticos. Então, a gente viu, há um mês, a campanha de Michele foi lançada aqui, a gente tem agora o filho dele fazendo um processo aqui, então não vai pegar muito bem agora esse vídeo, não, né? Do Bolsonaro falando mal do Nordeste. Isso aí, tipo, encontram esses papagaios de pirata pelo Brasil inteiro, né? Muda o sotaque só do papagaio, mas eles encontram em qualquer lugar, né? De qualquer maneira, tá aí, mais um papelão aí do Colbert Martins, aí do MDB, mais um papelão do MDB, né? O MDB e União, que são centrão só no nome e no endereço, né? Porque na ideologia estão junto com a extrema-direita, esse é o nosso normal, né? Os liberais, como um todo, né? Dão um jeito de alguma forma se aproveitar, né? Do que a extrema-direita traz, seja ela um discurso violento, seja ela a imposição pela força, ou pela truculência, ou pela
pela polarização irrazoável, né, meu? Que eu acho que é por aí, né? Eles vão por isso. Quem sabe até essa ideia de ficar falando com... ficar aparecendo com camisetas de time tem a ver com isso. De também incitar na galera que existem essas dualidades irrazoáveis, assim, e que legitimam, assim, de alguma forma. Não, tudo bem, você não gosta do Vitória, tudo bem. Tem problema, eu não gosto de você, né? Então, tipo, enfim, né? Isso, metalinguisticamente, os caras não precisam falar nada, né? O raciocínio dessa galera já tá tão perdido que faz sozinho, chega na conclusão sozinha. E a gente sabe, esses caras invariavelmente estão errados, né? Equivocados. Demorou. Esse foi mais um assunto aqui do Plantão do Meteoro. Estive com Daiane Oliveira. Quem quiser saber um pouco mais sobre o trabalho dela, dá uma olhada aqui em Daiane J. Oliveira. E voltamos no próximo Plantão. É 2 Toques, a gente tá de volta com mais um quartinho. Olha só.